Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Eu sou Daniel Pacheco, meu colega Thiago Ceder Bittencourt, e hoje quero te convidar, meus amigos, para ficar até o final desse vídeo, porque com certeza vai ser um assunto muito interessante, né, Thiago? Que instiga as pessoas e que, infelizmente, faz parte do cotidiano de muita gente na hora do eventual divórcio. Verdade. Imagine só a seguinte situação, Thiago. Casal que aí vive muito bem, confortavelmente, patrimônio, vasto patrimônio, uma vida confortável, viagens, bens móveis, imóveis, dinheiro, não é um problema. E aí chega um momento, infelizmente chega o fatídico momento do divórcio. Neste momento, nós vamos pegar aqui como base a esposa procura o Ceder e Pacheco para fazer a condução desse divórcio, para levantar o patrimônio e aí fazer a partilha da forma mais justa e equânime possível. Até aí tudo bem, uma história muito comum. Sim. Qual que é a surpresa dessa pessoa, Thiago? Na hora que nós começamos a fazer a avaliação dos bens, ou melhor, a fazer o rol dos bens, e o advogado, a outra parte, ou até mesmo o maridão diz o seguinte: olha, meu bem, infelizmente a gente não tem nada que partilhar aqui. E tudo isso aqui está corroído por dívidas, nem é mais nosso. Então, quero te contar essa história aqui, depois da vinheta. Então, meus amigos, antes de mais nada, peço a gentileza aqui para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações toda semana. Eu e o Thiago aqui estamos nos esforçando para trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que foge da mesmice do dia a dia em relação a divórcios. Na história de hoje, como eu vinha contando, né, Thiago, um casal ali totalmente, em tese, saudável financeiramente, mas na hora do divórcio a esposa tem uma péssima surpresa, uma ingrata surpresa de descobrir, entre aspas, que o patrimônio que eles têm é pura dívida. E aí, por isso, o título do nosso vídeo. Uhum. E por que acontece isso? Bom, antes de eu adentrar sobre esse aspecto que nós vamos tratar neste vídeo, que é sobre o aspecto da fraude à partilha de bens. Por quê? Porque essas dívidas aqui que o marido está alegando para a esposa, elas não existem verdadeiramente. De fato, elas não existiram. Uhum. São dívidas simuladas, Thiago, negócios jurídicos simulados para reduzir o patrimônio do casal, patrimônio comum do casal, para, na verdade, na hora do divórcio, a esposa acreditando que aquilo é verdade, não levar nada. Não levar nada que seria dela por direito. Sim, que se tu tem R$1 milhão em patrimônio e tu tem 500 mil reais em dívidas, teu patrimônio líquido na hora da partilha vai ficar ali de ativos, vão ficar 500 mil a ser partilhados, né? Então a ideia é a gente falar aqui naquelas dívidas que são forjadas, que são simuladas neste intuito, né? Exato. Até porque, Thiago, é bom a gente até fazer um parênteses aqui, eu gostaria até que tu tomasse a frente para explicar isso. As pessoas, não vamos confundir aqui uma situação, que são as dívidas genuínas, aquelas que existem e que também, a depender do regime de bens, elas são presumidas como um proveito do casal. Não são essas dívidas que nós queríamos falar. Mas aproveitando o gancho, Thiago, se quiser falar para nós aí brevemente o que é e como funciona a questão das dívidas realmente existentes, porque depois a gente retoma aqui a história do nosso casalzinho que está se separando. Tá, não, tranquilo, até porque é uma dúvida que a gente vê, assim, que aparece com bastante frequência no nosso dia a dia, né? Como é que fica a questão das dívidas na hora da partilha do divórcio. Então é importante a gente lembrar, eu acho, em primeiro lugar, que as dívidas estão vinculadas ao regime de bens que foi eleito pelo casal, e a depender do regime de bens, as dívidas vão entrar ou não na partilha do divórcio, né? Então, só para lembrar rapidamente, a gente tem o regime... Primeiro que eu vou deixar de fora aqui nessa explicação o regime da participação final nos aquestos, né? Que é aquele que está lá previsto na lei como uma das possibilidades de regime de bens a ser adotado no casamento, mas é raríssimo. A gente praticamente não vê. Na nossa vida, do dia a dia da advocacia, a gente não vê. E então, aí, só para falar sobre isso, quem tem curiosidade de aprofundar e acho fundamental, você que está chegando agora, aqui nos assistindo agora,
e ainda não entende exatamente como é que funcionam e quais são os regimes de bens que nós temos disponível no nosso país, nós temos aqui no nosso canal um vídeo, um dos primeiros vídeos que nós gravamos, inclusive, falando exaustivamente sobre regime de bens. Fica aqui a dica que vale muito a pena dar uma olhada nesse vídeo, porque isso já esclarece e aí você consegue acompanhar do ponto que nós estamos agora, né, Thiago? Ah, perfeito. As características, peculiaridades e até as pegadinhas de cada regime, né? Perfeito. O pessoal acha que é de uma forma e na verdade é de outra. Mas então, voltando, participação final nos aquestos é um regime muito raro. Eu vou até sugerir que se alguém tiver alguma dúvida sobre este regime, seja em relação a dívidas ou não, que nos procure nas redes sociais ou em privado, deixa nos comentários que a gente entra em contato, enfim, e esclarece. Mas com relação àqueles regimes de bens que são mais usuais, que a gente vê sendo mais adotados pelos casais, a gente tem o regime da separação de bens, e aí a gente pode dizer que em caso de divórcio, as dívidas não vão entrar para o patrimônio comum, né? Separação de bens, cada cônjuge fica com o seu patrimônio, e em caso de divórcio, sequer há partilha. Não existe partilha. Cada um continua com o patrimônio que entrou na relação. E para as dívidas se aplica essa mesma lógica. No regime da comunhão universal de bens, aquele regime em que todos os bens se tornam dos dois, sejam anteriores ao casamento, sejam posteriores, essa regra vai valer para as dívidas também. Todas as dívidas se tornam comuns. Mas aqui a gente tem uma pegadinha. E é importante ficar atento para isso. Aquelas dívidas anteriores, estamos falando do regime da comunhão universal de bens. Aquelas dívidas anteriores que o cônjuge interessado conseguir comprovar que não foram revertidas em proveito do casal, elas ficam de fora da partilha. Então, mesmo no regime da comunhão universal, algum tipo, né, este tipo de dívidas vai ficar de fora da partilha. Anteriores e que não reverterem em proveito da entidade familiar. No regime da comunhão parcial de bens, os bens e dívidas anteriores não entram na partilha, os bens e dívidas posteriores, em tese, entram na partilha, né? Porque se presumem que tenham vindo em favor da entidade familiar. Só que na comunhão parcial a gente tem uma pegadinha também. Aquelas dívidas contraídas na constância do casamento por um dos cônjuges e que o outro conseguir comprovar que não veio em proveito do casal, né, também vão ficar de fora da partilha. É uma questão de prova. Isso é interessantíssimo, né, Thiago? Até porque, assim, como as dívidas são presumidas que foram contraídas em proveito do casal, acaba se tornando um pouco difícil conseguir essa exclusão de que é uma dívida que realmente não foi para o proveito do casal. Poderia nos dar um exemplo disso aí? Então vamos lá, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, um dos cônjuges tirou um empréstimo no banco para viabilizar um procedimento estético, por exemplo. Muito né? comum. Muito comum. Assim, e hoje em dia, para os homens também está muito comum isso, né? Ele constituiu uma dívida, ele fez um empréstimo no banco para pagar lá uma cirurgia plástica qualquer, enfim, um procedimento estético, né? Que está super em alta hoje em dia, né? Esta dívida, se chegar o momento do divórcio da partilha, esta dívida, o outro cônjuge vai comprovar que não foi revertida em proveito da entidade familiar, ela vai ficar de fora da partilha. Né? Então seria um exemplo concreto aí de uma dívida contraída na constância do casamento, no regime da comunhão parcial de bens, e ainda assim ela não vai ser partilhável. Pode ser excluída. É. Não, e, Thiago, onde é que essa explicação tua é fundamental para a gente poder falar do nosso assunto de hoje? Porque sabendo disso, e também há de se deixar claro que o regime da comunhão parcial de bens é o regime supletivo do nosso país, ou seja, 90% dos casais, digamos assim, casa-se hoje se não escolher trocar o regime parcial de bens. Esse vai ser o regime que é implantado automaticamente. Só um parêntese, e ele acaba sendo mais comum justamente por isso. Quando o casal não escolhe nenhum outro regime, é o que se aplica. É a comunhão parcial que vai se aplicar. E aí, sabendo disso, que na comunhão parcial, porque as pessoas sabem disso, as dívidas também são presumidas como do casal, e que na hora da partilha de bens há de se levar em conta o saldo positivo versus o passivo, e aí nós temos o saldo líquido, que é o resultado do patrimônio do casal para ver se vai ter partilha. O cônjuge fraudador se utiliza dessa situação, de que as dívidas são presumidas em proveito do casal, para falsamente celebrar negócios jurídicos fraudulentos, para que com isso constitua dívida
Dívida quais? Presumidas em proveito do casal. Com isso, quem é que responde pelas dívidas? O patrimônio comum do casal. E aí, com isso, como ele fez isso de forma simulada, através de negócios jurídicos que dão a aparência de verdadeiros, mas não são, ele vai lá e, por vezes, ele pode, inclusive, pegar o próprio patrimônio do casal e dar em dação de pagamento, ou seja, pega um pedaço do patrimônio e entrega como pagamento de uma suposta dívida que não existiu. Por exemplo, usar um carro que está em nome dele ou da esposa e dar E transfere- em pagamento a uma suposta dívida. Perfeito, ele transfere a propriedade, ou seja, o registro do bem. Mas a maior parte das vezes, como se trata aqui de uma operação fraudulenta, né, Thiago? A pessoa segue na posse desse bem, segue usufruindo do bem. Até porque se ele realmente entregasse o bem para um terceiro, e esse terceiro é bom que se diga, a gente tem um vídeo anterior que é o uso de laranjas para fraudar a partilha de bens. E é exatamente sobre isso que vai ser preciso. Ele vai precisar da ajuda de terceiros para celebrar esses negócios jurídicos que na verdade não existiram. Então o fraudador ele tenta dar a aparência de veracidade, ou seja, faz contrato particular, ainda que particular, mas ele faz um contrato, confessando uma dívida que não existiu. Ele faz porque tem que ter o lastro probatório, né, Thiago? Então o fraudador vai lá, faz um contrato particular, bota inclusive 2 testemunhas, mas não leva a cartório. Esse é o primeiro ponto de um indício de um contrato fraudulento. E coloca lá e confessando dívida. Confessando dívida. Vai chegar um momento que... E aí vai se consolidar a fraude, ele mesmo vai alegar a seguinte situação. Não, olha, esse valor que eu tomei emprestado com o Thiago, por exemplo, foi justamente para manter o nosso patrimônio, porque meu rendimento, meu salário, meus negócios não vinham bem. Então eu precisei manter isso. Só que agora, o Thiago tá querendo exigir o pagamento, e eu não tenho como. Por isso que eu transferir bens para o nome do Thiago. Ou ele vai tentar dizer para a esposa, ou para o esposo, mas aqui no nosso caso a esposa, que aconteceu isso. E vai tentar ainda assim convencê-la de que essa operação está sendo legal. Ele vai dizer o quê, Thiago? Meu benzinho, a casa da praia, infelizmente, você não sabe. A gente não tem como pagar, porque precisei de empréstimo para a empresa não falir, peguei com o Thiago. Tá aqui o contrato, olha aqui como não é mentira. O Daniel, ou às vezes até o alto padrão que o casal vivenciava e que fazia, no nosso exemplo aqui, a mulher ter essa ideia de um conforto financeiro, de uma abundância financeira, pode servir como desculpa para as dívidas, né? O marido dizer, não, eu tô cheio de dívida porque era para manter aquele padrão que tu tanto gostava. Enfim. E ele vai usar como desculpa o seguinte, eu não quis, imagina, dizer que nós estávamos em uma crise financeira. Sim. Porque, via de regra, né, Thiago, a esposa não vai ter acesso às movimentações financeiras que o marido faz. E esse é um problema que a gente vem alertando há muito tempo. Inclusive, a gente chama isso de infidelidade financeira entre o casal. Que, ao fim e ao cabo, leva a, muitas vezes, fraude a partilha. Sim. Então, veja só, né, Thiago, que ele faz toda uma manobra para dar validade a um negócio jurídico que trouxe dívida para ele. Depois ele cria toda uma história, um factoide, para dizer que não conseguiu pagar. E qual que é o resultado final disso? Vai ter que transferir o patrimônio comum do casal para aquele terceiro, que é o detentor do crédito, que é o credor deles. Em momento algum, a esposa estava sabendo disso. Mas como o cônjuge, que é quem organiza tudo, está no comando de todas as situações, ele, inclusive, não tem que pedir, entre aspas, não tem que pedir a autorização da esposa. Não, o que eu ia te dizer é, ou mesmo não chega a transferir bem, que é uma hipótese, Exato. Mas tem uma outra hipótese que é o seguinte, chega na hora da partilha, aí ele apresenta as dívidas. Isso. Aí ele diz, a gente tem de patrimônio A, B, C e D, mas também tem essas dívidas aqui, ó. Então como é que vamos fazer? As dívidas são nossas. Exatamente. A esposa nem sabia, mas no momento da partilha se tornam do casal e aí, temos que dar um jeito. E aí, Thiago, muitas vezes, nós vamos abordar isso no momento posterior, num vídeo próprio para isso, é que entram as ciladas de um divórcio amigável. Por quê? Porque de um lado está o advogado representando a parte, a esposa, do outro, o advogado representando o marido. E o que o marido alega e comprova, ainda que falsamente, mas comprova os documentos, é o que o advogado da parte traz e apresenta para ela. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o cenário que nós temos, na verdade, é esse aqui. Seu marido, ex-marido, apresentou como um cenário de dívidas. Então, o patrimônio não é 5 milhões, é 2 milhões, 1,5 milhão. E a esposa, por não ter condições
técnicas de confrontar aquilo, muitas vezes, acabam, ok, então infelizmente aconteceu isso, olha, eu não sabia, fui pega de surpresa, mas vamos assinar o acordo. Uhum. E no âmbito extrajudicial, que é dessa negociação amigável prévia a um processo judicial, não vai ter a figura do juiz para dizer isso está certo, isso está errado. Né? Então uma das partes vai ter que ceder. E quem acaba cedendo é o lado mais fraco. Né? Exato. O lado que não tem o controle sobre o patrimônio, não esteve à frente disso, e principalmente aquele lado normalmente mais vulnerável, como tu disse, mais fraco, Sim. que infelizmente a maior parte das vezes é a esposa. Né, Thiago? Então veja só, o que nós estamos falando aqui bem claramente é que dívidas existentes durante o casamento, durante a união estável, elas existem e sim são partilháveis dependendo do regime de bens. Na maior parte do regime de bens vai ser partilhável, comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Sim, dá um exemplo muito comum, financiamento do imóvel. Exato. Financiamento do imóvel onde mora o casal. Perfeito. O casal se divorcia sem ter quitado o financiamento imobiliário. Aquela dívida é dos dois. O veículo do casal, realmente dívidas feitas para viagem, para dívidas do casal. Então isso existe, isso sim vai entrar na partilha. A gente não está dizendo dessas dívidas aqui. Sim. Nós estamos alertando o uso das dívidas como um instrumento para fraudar o outro, que é o grande, digamos assim, o grande X da questão aqui, né, Thiago? É justamente usar digamos assim, uma base legal que a lei informa, ou seja, o regime de bens diz que as dívidas são partilháveis, então o cônjuge, utilizando desse instrumento, cria dívidas que não existem. Simula, né? Simula negócio jurídico para diminuir o patrimônio do casal. E com isso, a partilha ser desse tamanho ou, inclusive, às vezes não ser nada. Sim. Agora, o grande detalhe disso tudo, Thiago, vão ser aqui a gente sempre bate nessa tecla, em todo vídeo que a gente relata fraude a partir, a gente vai falar disso. Vão ser, que é a importância dos indícios que levam à presunção desta fraude. Como a gente já citou aqui, alguns deles, né? Sim. Pode, inclusive, reforçar se eu deixar de fora algum. Sim. Os contratos normalmente são contratos de gaveta, aqueles contratos particulares, sem o reconhecimento da firma em cartório. E se eventualmente tem reconhecimento, é em um cartório normalmente longe do domicílio do casal, um cartório mais distante. Terceiro ponto. A outra parte contratante é, 99,9% das vezes ou é um parente muito próximo, ou é um amigo muito próximo. Ou é a empresa de um parente ou amigo. Ou uma pessoa jurídica. Exatamente. Que no caso vai ser o suposto credor daquela operação. O que a gente carinhosamente chama aqui de laranja. Sim. Laranja ou uma interposta pessoa. Eu não vou fazer a diferenciação se o laranja ele sabe da coisa ou não. Ele foi usado, sabendo ou não sabendo. Então ele é laranja. Ou seja, ele é uma pessoa só para dar uma aparência de verdade. Então utiliza-se de laranjas. Esse é um ponto principal. O quarto ponto que é fundamental também, né, Thiago? Essa dívida surgiu de onde? Quando? Onde é que houve a necessidade de se fazer ela? Cadê a comprovação de que realmente estávamos passando por um momento de crise? No caso aqui das dívidas inventadas, né? Sim. E o quinto ponto, que também, juntando isso tudo, esse quebra-cabeça, a gente forma ele, é a forma de pagamento ou da transferência deste bem do casal que está sendo entregue para esse terceiro para pagar essa suposta dívida. Quase sempre não há a tradição, ou seja, a entrega da coisa. Há apenas o registro da dívida. Em alguns casos, como a gente sabe, né, Thiago, há sim a transferência por escritura pública, e esses casos são mais sensíveis, porque o fraudador tem que confiar muito, muito, muito no laranja que ele está utilizando, porque uma vez transferida a propriedade para o teu nome, a propriedade é tua. Sim. Só que aí não há... da mais alta confiança dele, ele está em risco. Exato, tem que ser um círculo íntimo ali de pessoas. Sim. E o que acontece? Não há a entrega objetivamente da coisa. Então, somando esses vários aspectos... Eu vou trazer um sexto. Claro, fica à vontade. Vou trazer um sexto. Indício, né? A gente está falando de indícios numa possível fraude. Vamos supor que eu alegue que a minha dívida, que eu vou sustentar uma dívida para minha esposa, a gente está se divorciando, hipoteticamente vou apresentar uma dívida lá para ela. Isso. Essa dívida decorre de um empréstimo que eu fiz com o Daniel, certo? Mútuo. Um mútuo financeiro. Particular. Isso. Se eu estou sustentando esse empréstimo, o Daniel me emprestou esse dinheiro, a gente fez um contratinho, assim, uma nota promissória, enfim. Beleza.
me mostra o dinheiro entrando na conta. Cadê o lastro do dinheiro? Exato. Né, rastrear o dinheiro. O dinheiro entrou, então vamos ver o extrato, se o dinheiro efetivamente entrou, se o dinheiro efetivamente saiu da conta do Daniel. Né? Esse rastreio do dinheiro é importantíssimo. Né? Normalmente, isso vai ser como? Relatado não é em dinheiro vivo. O Daniel me emprestava em espécie e eu pago ele em espécie. Pessoal, hoje em dia... É possível, mas é um indício forte. Indício né? forte. Thiago, a gente quebra esse indício, por exemplo, uma pergunta, tu anda com dinheiro na tua carteira hoje? Não. Eu ando com R$0. Sim. Eu nem tiro minha carteira de dentro do carro. Eu sou o celular, crédito ou Pix. Ou seja, tudo hoje é por transação bancária. Aí você faz um contrato, em vários casos, de um valor alto, para ser pago em espécie ou recebimento em espécie. Ou seja, vários são os indícios que vão nos levar à presunção que existiu aqui uma fraude para fazer justamente essa diminuição do patrimônio comum. E o resumo disso tudo, Thiago, que é o desfecho final aqui, o desfecho é final, né? Óbvio. É o seguinte. O pessoal pode estar se perguntando, tá bem, mas o que o fraudador leva com isso? Porque se ele está simulando toda essa dívida e ou transferiu bem, realmente transferiu a propriedade, enfim, essa propriedade saiu do domínio comum do casal, correto? Pode-se pensar isso. Então ninguém dos dois vai ter como partilhar isso. O que ele vai levar? Como foi tudo fraudulento, esse bem nunca saiu do domínio dele, do fraudador. Pode até ter sido transferido documentalmente, mas ele segue sendo dele porque ele está com alguém de confiança. Ou seja, após encerrar o divórcio, após ser feita ali a partilha amigável ou litigiosa, ele volta ao domínio do bem. Ele volta à propriedade do bem. Ou ainda que não volte, ele segue usufruindo dos frutos que aquele bem proporciona. Por exemplo, aluguéis, rendimentos, se é uma empresa, claro. A valorização. Então é óbvio, esse fraudador ele usa desse subterfúgio para tirar provisoriamente aquele bem, dizer que não é mais do casal, mas na verdade segue sendo só dele. Perfeito. Nós temos com isso uma locupletação aqui totalmente ilícita do casal, desse fraudador que deixou de fora esse bem da partilha sob a desculpa de que estava endividado. E aí, no final das contas, ele volta ao domínio, a posse, a propriedade ou usufruto desse bem. E isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam, né? Muito mais. Porque, poxa vida, todo mundo hoje em dia vai ter, não digo todo mundo, mas é muito comum ter investimentos, né? E será que a tua cônjuge sabe de todos os teus investimentos e tudo dos investimentos dela? Enfim, cada um leva uma vida financeira e a questão da confiança de um cônjuge no outro é fundamental, né? E é fundamental, eu digo, para sustentar o relacionamento. Claro. Mas será que um dos dois não pode estar ocultando alguma coisa, né? E eu acho até que o intuito fraudatório, sabe, Daniel, ele pode nascer com o tempo no meio do relacionamento. Eu também concordo. Né? O cara pode estar, enfim, total boa fé, apaixonado, casou e tal. Aí o casal tem aquele projeto comum, né, de ter filhos, de viajar, de adquirir patrimônio, enfim. Só que no meio do caminho, a partir do momento em que um dos dois tem aquela ideia, enfim, pelo desgaste do relacionamento, enfim, começa a pensar em se divorciar, a partir deste momento, aquele cônjuge também vai começar a pensar em se proteger financeiramente. E aí, daqui a pouco, é neste momento que nasce essa ideia de fraudar a partilha, né? Exato. Então pode ser uma coisa que não vinha de má fé desde o passado, mas que ela nasceu no meio do caminho. E eu falo isso porque, por mais triste que seja pra gente colocar dessa forma, todo e qualquer divórcio está sujeito a uma ocorrência desse tipo. Perfeito. Inclusive a gente frisa isso aqui no escritório, que todos os divórcios é potencialmente um caso de fraude a partilha. Até que se tenha clareza. Realmente é difícil ter essa clareza, mas até que se comprove que o patrimônio realmente se limita àquele que está sendo apresentado por ambos os cônjuges. Exatamente. E não é uma questão de mau caráter. Não, tu quer dizer que eu casei com mau caráter, não, então. Não é. Não é isso. As coisas mudam ao longo do tempo. Quando nasce a ideia de um dos dois se divorciar, aquilo ali é um momento, é um divisor de águas entre os projetos, que era comum e agora começa a ser um projeto individual. E aí, a partir dali, as pessoas podem querer se proteger. Uma das partes é se resguardar. Exato. E acaba se valendo de meios fraudulentos para se resguardar. E por mais incrível que pareça, o fraudador ele sempre acha que aquilo que ele está fazendo é algo brilhante. Ninguém vai desconfiar.
E muitas vezes ele acha que é o mais justo também, né? E- Não, eu sei que é errado, mas sempre fui eu que paguei as coisas, Sempre então eu agora é trabalho. justo. É exatamente isso. É. Bom, Thiago, acho que o papo hoje foi muito, muito interessante. Acho que realmente o pessoal que está nos acompanhando aí vai cada vez ficar mais atento a essas questões que, infelizmente, verdade. é inerente a situações de relacionamentos e tudo mais. Gostaríamos de não tratar desse assunto, mas ele existe e alguém Sim. tem que alertar. Sim, Aí nosso intuito é, de fato, diminuir essas possíveis injustiças que aconteçam no campo da separação, porque a gente sabe que, embora estamos falando de bens materiais, dinheiro, isso traz uma carga emocional muito alta para as um pessoas. desgaste imenso. O desgaste emocional que isso carrega, ele é altíssimo. Então é nesse viés que a gente tenta alertar e evitar que isso aconteça. Exato. Né? O sentimento de traição, ele muitas vezes se dá aí no momento dos bens. A pessoa se sente, às vezes não foi traída conjugalmente falando, mas se trai financeiramente falando. E esse sentimento é péssimo, péssimo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui. Se gostaram, realmente deixem o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, como a gente já disse. Acompanhe a gente nas redes sociais, no @seideripacheco, lá no Instagram, para ficar por dentro aqui de mais conteúdos da nossa rotina. E, de novo, qualquer dúvida, meus amigos, fiquem à vontade aí, deixem nos comentários, ou, como eu disse agora, lá no Instagram ou no nosso e-mail, entre em contato, é sempre um prazer e uma enorme satisfação atender você, que inclusive pode estar em qualquer lugar do mundo, né, Thiago? Nós temos clientes brasileiros em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, Alemanha, em vários lugares, que tem aí questões patrimoniais importantes, não só no Brasil, mas lá fora. Casados com brasileiros, brasileiro casado com brasileiro, ou brasileiro casado com estrangeiro, e a gente atende esse pessoal aqui através das videochamadas e sem problema nenhum. Quer passar a tua rede social, pessoal? @DanielPachecoADV E @Thiago Saylor ADV, para quem quiser nos procurar lá, fazer contato, adicionar, enfim. vai ser um prazer. Um grande abraço, até a próxima, meus amigos.